Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre umas regras gerais de segurança quando a gente fala em trabalhar em laboratório. Quais são essas normas gerais? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente nunca deve se aproximar das áreas sinalizadas com cones, onde estão sendo efetuados serviços de manutenção. Ou aquelas plaquinhas mesmo, aqueles plaquinhas que mostram quando tem chão molhado, que está fazendo algum tipo de manutenção. Então, quando a gente vê esse tipo de plaquinha, estão limpando, tem alguma sinalização, a gente deve respeitar essas áreas sinalizadas e não adentrar nessas áreas, tá? Uma outra coisa é evitar as proximidades dos locais onde está havendo algum tipo de manutenção. Então, se estão mexendo em algum aparelho ou mesmo arrumando alguma coisa no laboratório, a gente deve evitar chegar perto para não atrapalhar o serviço de quem está ali fazendo essa manutenção. De uma forma geral, respeitar as placas de sinalização, né? Então, placas onde pare, não entre, cuidado, proibido fumar, proibido comer, corrosivo, tem vários tipos de placas que mais adiante a gente vai aprender um pouquinho sobre essas sinalizações. Nós também devemos sempre ajudar a fiscalizar. Que jeito, né? A gente sabe de algumas regras de segurança no laboratório, é por isso que a gente está aprendendo isso agora, né? E qualquer tipo de irregularidade ou alguma coisa que pode ser mudada, que pode ser melhorada, a gente deve contribuir com a CIPA. Lembra que a gente tem uma equipe lá formada por profissionais na área de segurança do trabalho, né, da saúde, para que a gente tenha segurança no ambiente de trabalho. Outra coisa bastante importante, a água que a gente bebe, que a gente traz para beber, ela deve ser colocada fora do laboratório. E se tiver algum tipo de bebedouro, ele também deve estar fora da área de trabalho e eles devem ser acionados com o pé. Por quê? Para que a gente não ponha as mãos e se as mãos estiverem contaminadas, a gente vai acabar contaminando o recipiente que a gente bebe. Então, tudo que a gente vai beber no laboratório não deve ficar ali do lado da gente, na escrivaninha, do lado, na mesa onde a gente está efetuando as práticas no laboratório. A gente deve sempre deixar tudo para fora. As escrivaninhas devem ser organizadas, as mesas, né, mesas de apoio, e também não devem conter materiais desnecessários, como reagentes e equipamentos. A escrivaninha, nesse caso aqui a gente está falando da mesa do professor, basicamente, deve ter só papel, cadernos, material que o professor estuda, não deve ser lugar para colocar reagentes, equipamentos ou vidrarias. Né? Para isso, a gente deve trabalhar com todas as coisas relacionadas ao laboratório em cima das bancadas de trabalho, nunca em outro lugar. E também uma coisa que é bem importante é sempre verificar a tensão daquela tomada. Antes de ligar qualquer coisa, a gente deve saber essas tomadas, num primeiro momento, devem primeiro estar sinalizadas, né? Esses sinais, né? Essas identificações devem ser colocadas em cada tomada que eu tenho no laboratório para que eu ligue o meu aparelho, aquilo que eu estou utilizando na voltagem adequada. A gente sabe que se a gente pegar um aparelho 110 e ligar no 220, ele queima, né? Porque a corrente é maior. Então a gente sempre tem que estar de olho no funcionamento, tanto do aparelho e do aparelho como que a gente sabe. Geralmente no aparelho vem escrito, né? Vem uma plaquinha no aparelho dizendo qual é a voltagem dele. E daí a gente vai ligar, obviamente, nas tomadas certas. Normalmente a tomada 220 é mais fácil de identificar, porque aqui dentro, né, nesse lugarzinho onde liga, ela é vermelha. Tá? Então já sinaliza para mim que é uma tomada 220. Porque quando o aparelho é 220 eu ligo no 110, ele simplesmente não funciona, ou funciona com menos potência. Mas o contrário, quando é 110 eu ligo no 220, queima. Então a tomada 220, ela sempre vem numa cor diferente, pelo menos é para vir. Ela geralmente aqui dentro ela é vermelhinha.
Continuando as normas, então, a gente deve ter lixeiras de metal com tampas para papel e para vidrarias quebradas. Então, a gente deve ter uma lixeira de papel, onde eu jogo papel que a gente enxuga as mãos, papel de caderno, né? Coisas que são separadas, por exemplo, de vidrarias. As vidrarias, elas devem ser guardadas, né, devem ser jogadas numa lixeira especial, onde eu só coloco vidrarias. No nosso laboratório a gente tem uma caixa separada para fazer isso. Ela já fica num lugar estratégico, não fica no meio do caminho nem nada, para a gente guardar esse tipo de material. E quando eu preciso descartar solventes ou alguns produtos químicos perigosos, daí existe uma maneira adequada de descartar esses solventes, descartar esses produtos químicos, que nós vamos ver mais adiante, né? Eles devem ser acondicionados separadamente, eles não podem ser jogados na pia, por exemplo. Muitas coisas no laboratório podem sim ser jogadas na pia, mas tem algumas classes de solventes e produtos químicos que não podem ser jogados no esgoto, tá? O número de visitantes no laboratório. Esses visitantes deve ser restrito, não pode ter muita gente no laboratório. Um laboratório de trabalho, na verdade, só as pessoas que trabalham lá. E no nosso laboratório de estudo, a gente sabe que precisa também ter menos pessoas, já que a gente trabalha com bastante gente no laboratório. Então, essa pessoa que for entrar, ela sempre deve estar acompanhada por alguém, né, pelo professor, por exemplo, e também deve estar usando equipamentos de proteção. Aqui fala de olhos e cabeça, mas no nosso caso, no nosso laboratório, a pessoa não pode entrar no laboratório se não tiver com calça comprida e sapato fechado. Tá? Ninguém entra no laboratório de bermuda, de saia, de sandália, tá? Precisa estar de calça comprida. Aqui, nunca deve ser permitida a presença de crianças em laboratório. Então, o laboratório não é lugar de criança, a gente sabe que a gente tem a visita aí nos laboratórios, mas aí o laboratório é todo preparado para receber menores, né? Daí é diferente, é uma época onde a gente faz aí uma visita aos laboratórios. Os objetos pessoais. Os objetos pessoais devem ser guardados em armários ou gavetas fechadas fora do laboratório. Então, os nossos alunos, eles têm armários onde guardam as coisas e deixam lá. Só desce para o laboratório com o jaleco, né? Com a proteção, que precisa, equipamento de proteção, caderno, apostila, alguma coisa. E para aqueles alunos que não têm um armário, porque não são todos que têm, existe uma prateleira embaixo das bancadas onde o material deve ser guardado. Mas deve ser trazido o mínimo, né? Tipo uma mochila só e colocar ali embaixo. Não deve ficar jogado em cima da bancada, que é o ambiente onde a gente vai trabalhar. Porque daí pode pegar fogo, pode atrapalhar, né? Fica uma bagunça. Então, na hora que a gente trabalha no laboratório, a bancada deve ser muito bem organizada. A gente sempre pega um grupo, por exemplo, de 5 pessoas, uma pessoa fica com caderno e lápis para anotar as coisas. As demais estão trabalhando no laboratório, fazendo lá a prática. A porta do laboratório de microbiologia, né? No nosso caso, a gente tem um laboratório de micro e ela é lá que é feito todas as atividades relacionadas às práticas de microbiologia. Então lá é sempre fechado e quando estiver trabalhando também, geralmente tem um exaustor onde a gente trabalha e impede que esses micro-organismos saiam, né, para outros ambientes. Aqui a gente tem algumas placas de sinalização. Essas que devem ser placas que a gente deve sempre estar de olho aí para ver se precisa fazer alguma coisa para entrar num ambiente, né? Então essa aqui é a primeira. Perigo. Equipamento elétrico somente pessoal autorizado. Então geralmente são salas onde tem a parte elétrica, né? E quem mexe é só quem é relacionado a isso. Depois aqui a gente tem atenção ao manusear produtos químicos, use o equipamento de proteção. Então aqui vai ter que equipamento de proteção você precisa utilizar para manusear alguns produtos. Daí aqui, todos eles de segurança. Aqui diz que é obrigatório o abafador de ruídos,
Aqui é obrigatório capacete, aqui é obrigatório o uso de botas, aqui é obrigatório, é o mesmo, abafador de ruídos, aqui é calçado de segurança, diferente de bota, né? Deve ser um calçados que tem uma biqueira especial, com sola especial. Aqui é obrigatório o cinto de segurança. Aqui é obrigatório de algumas EPIs, né? Aqui está falando que é o abafador de ruídos e óculos de proteção. Aqui óculos, roupa de proteção e aqui luvas. E tem outros também, tá? Daí, em todo extintor, no lugar onde fica o extintor, tem a identificação dele, né? Se ele é água, se ele é pó químico, se ele é de CO2. Então, todo extintor, sempre em cima dele, tem a indicação de que tipo de extintor que é. Assim como no próprio extintor tem também. Aqui é um de perigo, dizendo que tem gás inflamável, então é proibido fumar. Qualquer faísca, qualquer fogo que tenha por perto pode explodir. E aqui indica uma seta indicando aonde é a área de saída, né? Saída de emergência ou mesmo a saída, tá? Então aqui é só algumas placas que a gente tem e tem outras que são importantes, a gente sempre está atento. Vamos falar então de algumas normas referentes ao laboratório, como que eu devo proceder no dia que eu tiver aula de laboratório. Então, digamos que você chegou na escola, né? Já tem aula direto no laboratório, nem vai para a sala de aula, já se dirige lá ao laboratório. Quando você chega no laboratório, a primeira coisa que você deve fazer é guardar o seu material embaixo da bancada, né? Então eu tenho a bancada, embaixo tem uma madeira, né, uma prateleira embaixo da bancada, ali você pode guardar todo o seu material. Normalmente o aluno fica com uma apostila, que vai ver a prática ali, lápis e borracha, que pode ficar no bolso, né, para anotar. E uma coisa que a gente aconselha é que geralmente quando vai no laboratório, são formados grupos. Os grupos costumam ter 5 alunos, né? Geralmente a gente tem 4 grupos de 5 alunos. A gente tem 2 bancadas, ficam 5 de um lado, 5 do outro lado e a mesma coisa na outra bancada. Então os grupos sempre trabalham ali naquele mesmo espaço. A gente divide o espaço e os grupos trabalham ali no laboratório nessas 2 bancadas. Então a gente tem 20 alunos trabalhando aí nessas 2 bancadas. Tá? Isso quando eu tenho uma sala de 20 alunos ou uma sala de 40 alunos que a gente divide na turma A e na turma B. O que a gente pede? Que um dos alunos naquele dia seja o responsável, né, para fazer as anotações. Então a gente elege um único membro do grupo, a gente não, vocês, né, como grupo, escolhem uma das pessoas, geralmente vocês fazem, vocês revezam isso a cada aula, né? Então hoje é o dia desse daqui, ó. Ele que vai ficar com a apostila, lápis e borracha para fazer as anotações de tudo que está acontecendo na aula. Então os demais ficam só de jaleco, às vezes óculos de proteção. A gente daí conforme vai precisando dos equipamentos, a gente vai pedindo para o aluno usar naquele dia. Então ele veste o jaleco, nesse caso ele com o jaleco sempre fechado, o óculos de proteção, aqui esse mocinho não colocou óculos de proteção ainda. Quem tem cabelo comprido, prende o cabelo. E também a gente pede para retirar os adornos, ou seja, tira brinco, pulseira, bracelete, colar. É legal que vocês não fiquem com eles. E também jogar qualquer tipo de alimento, mesmo que for uma bala, uns chicletes, no laboratório a gente não deve comer. Então tá todo mundo posicionado aí sempre de calça comprida e sapato fechado, tá? No laboratório não se entra se não tiver de calça comprida, como eu já falei agora anteriormente. Bom, agora que você já está paramentado, vestido de acordo, né? Já pegou todo o seu material, guardou o material, cabelo preso, tirou as bijuterias e tudo mais, você está pronto agora para trabalhar no laboratório. Então agora vamos dar uma olhadinha no laboratório. Vamos ver como que o laboratório está.
Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando entra no laboratório é ligar a balança. Isso eu vou falar numa aula quando a gente for falar exatamente da balança, mas a primeira coisa que a gente faz é ligar a balança, porque a balança demora um pouquinho para funcionar, então a gente deixa ela esquentando um pouco. Então a primeira coisa é liga a balança. Entra no laboratório, eu falo, fulano, liga a balança para mim, por favor. Né? Então a gente deixa a balança ligada para começar a fazer as coisas no laboratório. Mas, de uma maneira geral, a gente deve dar uma olhadinha como que estão as bancadas, se não tem nenhuma coisa fora do lugar, se não tem nenhum material, algum reagente em cima das bancadas, da mesa, ver se não tem alguma coisa na balança. Então, fazer uma vistoria aí completa, tá? E daí você sempre vai encontrar, na maioria das vezes, você vai encontrar materiais de vidraria, principalmente, ali perto da pia. Por quê? Quem estava no laboratório um turno antes de você, né? Se você estuda de manhã, é o pessoal da noite, se você estuda à tarde, era o pessoal da manhã, e se você estuda à noite, era o pessoal da tarde, fez alguma prática no laboratório, lavou as vidrarias e deixou a vidraria secando. Né? Às vezes a gente consegue guardar tudo, mas às vezes não dá tempo, a vidraria está muito molhada, ela fica ali perto da pia, né, dentro, em cima da bancada, mas ali do lado da pia secando. Então, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Guardar esses materiais nos seus devidos lugares. Então, a gente guarda tudo. Claro que nós vamos utilizar, mas vamos guardar tudo primeiro, porque nem sempre são os mesmos materiais. Então, a gente guarda e depois a gente vê o que a gente precisa. E daí a gente vai manter as bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho. Então a gente tira tudo que não tem nada a ver com o trabalho, não deixa, né, como a gente falou, nem caderno, nem mochila, nem nada lá em cima, nem celular, nem nada, e daí a gente deixa tudo limpo. Como que a gente limpa? A gente limpa com água e sabão, né, passa detergente, joga água, passa escovinha, puxa com um rodinho, né, num baldezinho ali do lado, puxa com o rodinho, joga água de novo, repassa e depois a gente borrifa álcool 70 para dar uma esterilizada. Então a gente deixa tudo limpo e não tem nada na bancada para a gente começar a trabalhar, tá? Então aqui é a mesma coisa, retire da bancada os materiais, amostras e reagentes empregados no outro experimento, logo após o seu término. Ah, aqui é o término, né? Daí você vai fazer o quê? Vai trabalhar aqui e no final você vai fazer a mesma coisa. Vai guardar tudo, né? Então você vai fazer a sua prática, vai pegar as vidrarias, vai pegar reagentes, terminou? Vai guardar tudo que pode ser guardado, vai lavar as suas vidrarias e vai deixar ali do lado da pia para a próxima turma guardar, né? Vai estar seco, daí a próxima turma chega, vai guardar aquilo que vocês utilizaram. Então isso sempre vai se repetir. É uma rotatividade. Para quê? Sempre vai ter coisa limpa para vocês guardarem, mas vocês vão deixar a vidraria para a próxima turma guardar. Tá? Então assim a gente mantém a ordem no laboratório. E os reagentes, né, que foram utilizados, os produtos químicos, esses são guardados no almoxarifado. E quem entra no almoxarifado ou é o técnico que trabalha com a gente no laboratório, que auxilia nas práticas, ou o próprio professor. Os alunos não têm autorização para entrar no almoxarifado. Tá? O almoxarifado é de uso exclusivo do professor ou do técnico. Porque lá tem produtos químicos mais perigosos, precisam ser armazenados com mais cuidado, em ordem alfabética, são separados por ácidos, bases, óxidos, sais. Então é um pouquinho mais complicado e para a gente manter a segurança e a ordem, quem guarda daí os reagentes é o professor ou o técnico, tá? Então, aqui você fez a sua prática e agora você vai pedir para o professor separar os reagentes para serem guardados, lavar as vidrarias e deixar dispostas ali para o pessoal que vier depois de vocês guardar. Daí, tudo que tiver que foi utilizado, como papel ou qualquer outro material que não represente nenhum risco, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, podem sim ser jogados dentro do lixo comum lá dos papéis. Tá? Joga na lata de lixo. Se for vidro,
tem o local certo para descartar o vidro. E alguns reagentes podem ser jogados na pia e alguns outros devem ser descartados em recipientes adequados. Tá? Então, isso no final da aula o professor vai orientar. Vai falar lá, pessoal, esse reagente que a gente utilizou, eu vou colocar um recipiente aqui, todo mundo vai colocar aqui, esse não pode jogar na pia. Tá? Então, o professor sempre orienta vocês. Certo, pessoal? Então, a gente vai, por enquanto, parar por aqui. Tem mais um aqui ainda, o último. Aqui. Daí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar imediatamente qualquer derramamento de produto químico. Aqui se acontecer alguma intercorrência. Então, por exemplo, eu derrubei alguma coisa lá, caiu alguma coisa. Na hora a gente tem que limpar, certo? A gente não deve largar lá porque uma pessoa pode vir pôr a mão e ser alguma coisa perigosa. Então, chama sempre alguém, chama o responsável e daí vai limpar imediatamente. Se você tiver alguma dúvida sobre a toxicidade ou algum cuidado especial para limpar isso, sempre chame o professor ou o técnico que trabalha no laboratório. Nunca tente esconder, né? Derrubou alguma coisa, acontece. Então, se você já fez alguma coisa que não era para acontecer, né? Não foi por querer, obviamente. Não tente esconder e fazer de conta que não é nada e passa um paninho ou passa um papel, às vezes não é isso, às vezes é um produto químico que pode queimar você, pode prejudicar, né, trazer algum prejuízo. Então sempre avise o professor. Quando a gente derrama líquidos inflamáveis, ou seja, que pegam fogo com facilidade, algum produto que é tóxico, ou que é corrosivo, daí você tem que tomar mais cuidado ainda. Então, chegou lá, derramou alguma coisa, perguntou para o professor. O professor vai falar assim, não põe a mão que esse líquido ele é corrosivo, ele corrói a pele. Como, por exemplo, o ácido sulfúrico. Então, o que você deve fazer? Para imediatamente tudo que está fazendo, avisa todo mundo ali do seu grupo, do grupo vizinho e fala, gente, derramei ácido sulfúrico aqui, tomem cuidado, não cheguem perto. Pede lá para o professor ou para o técnico ajudar a fazer a limpeza ou mesmo ele limpar, que é mais perigoso. Né? Então, alerta o professor, o responsável, e daí a gente vai verificar e corrigir aí o que tá acontecendo. O que deve ser feito, quais os cuidados que devem ser tomados. Então, a primeira coisa é para tudo e avisa todo mundo que está à sua volta e avisa o professor para tomar as precauções que devem ser tomadas. Nunca tente fazer isso sozinho, tá? Se você não sabe que o que você derrubou é perigoso ou não, também avisa o professor, tá? Então, na maioria das vezes a gente deve tomar cuidado porque é produto químico, né? Sempre pode causar alguma coisa. E por último aqui, lave todos os materiais utilizados na aula prática. Coloque sobre folhas de jornal, a gente não põe folha de jornal, nem sei por que tá isso. E esse material fica para os próximos alunos que vão chegar depois de você, já falamos sobre isso. Certo? Então essas são algumas regrinhas que a gente segue na hora do laboratório. Então a gente observa lá que a gente viu, né? As placas de sinalização, tudo certinho, utiliza o equipamento de proteção, o jaleco, trabalha com bastante calma ali na bancada e caso aconteça alguma coisa, a gente sempre tem que estar atento e tomar todos os cuidados possíveis, tá bom? Então agora sim, vamos encerrar por aqui, a gente volta com outras normas referentes aí a outros cuidados que a gente deve ter no laboratório.